No Saber Direito desta semana, o curso é sobre Direito Processual Civil. O tema é o procedimento comum. São abordados os requisitos, fatos e fundamentos jurídicos da petição inicial, o valor da causa, contestação, artigos na legislação e efeitos da revelia e da réplica. As aulas são com a professora Tâmila da Cruz Nunes. Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito. Me chamo Tâmila da Cruz Nunes, sou professora, advogada, especialista em Direito Processual Civil, pós-graduanda em Direito Empresarial e atualmente aluna especial do mestrado em Direito na Universidade de Brasília. Gostaria de externar a minha enorme satisfação em retornar a casa, dessa vez como professora. Participei, enquanto acadêmica, por 2 vezes do Saber Direito e é uma honra voltar aqui e poder dialogar com todos vocês acerca de questões extremamente importantes do processo civil. Durante a semana, nós vamos abordar questões que tratam do procedimento comum. Nós vamos trabalhar com requisitos da petição inicial, regras de competência, qualificação das partes, capacidade processual, tudo na aula 1. Na aula 2, nós vamos trabalhar com os requisitos da petição inicial no que tange aos fatos, fundamentos jurídicos, pedidos, como formular os pedidos de forma adequada, bem como o valor da causa. Na aula 3, nós vamos abordar as respostas do réu, iniciando com a contestação, quais são os seus requisitos, a sua forma de estruturação e, principalmente, a classificação das defesas processuais. Na aula 4, nós vamos continuar tratando da contestação, essa resposta do réu que é extremamente relevante para o processo. Classificaremos ainda as preliminares e as defesas de mérito e verificaremos quais são as estruturas adequadas para trabalhar na contestação e que se diferenciam da petição inicial. E, por fim, na aula 5, nós vamos trabalhar com a segunda resposta do réu, que é a reconvenção. Quais são os cabimentos, quais são os artigos que podem ser ali abordados, a sua estrutura, e nós trabalharemos também com os efeitos da revelia, bem como com a réplica, para nós fecharmos as manifestações mais importantes do procedimento comum. Vamos lá? Convido vocês a acompanharem conosco essa jornada em prol do direito processual civil. Viver em sociedade desafia várias questões que precisam ser analisadas, que precisam ser pormenorizadas, principalmente quando nós trabalhamos com interesses. Quando as pessoas têm interesses distintos e uma conduta de uma outra pessoa é resistida, nós temos o nascimento, o surgimento da lide, do conflito. E fazendo uma análise estritamente processual, nós temos algumas formas de resolução desses conflitos. Nós temos a autotutela, que é aplicada estritamente com bastante limitação no que tange às ações possessórias. Nós temos os meios alternativos de resolução de conflitos, a mediação, a conciliação e a arbitragem, e temos também a heterocomposição. E este é o nosso objeto da aula no que tange ao processo de conhecimento. Nas nossas aulas é sempre importante acompanhar com o código, com as suas anotações, porque nós abordaremos vários dispositivos, não só no que tange aos requisitos da petição inicial, mas sobre todos aqueles institutos que são necessários conhecer e saber aplicar para uma boa redação das petições que estão inseridas no processo de conhecimento. Mas antes de tratar desses requisitos, nós vamos relembrar e entender que o nosso código atual, o Código de Processo Civil de 2015, ele sofreu uma forte influência do neoprocessualismo. Este ano, nós temos 5 anos de vigência do Código de Processo Civil, em que nós tivemos a constitucionalização das normas processuais. Hoje, é necessário interpretar essas regras processuais à luz da
Constituição Federal. E o nosso Código de Processo Civil, ele trouxe de forma expressa diversas peculiaridades, inclusive uma parte inicial tratando de normas fundamentais para aplicação e direcionamento de todo o processo civil. Bom, alguns princípios que eu gostaria de tratar com vocês, dentre vários que são de extrema importância, iniciaremos com o princípio da inércia, que está previsto no artigo 2º do Código de Processo Civil. O que é o princípio da inércia? Esse princípio também é chamado de princípio dispositivo. Não esqueça isso, princípio dispositivo. E significa que o Poder Judiciário, ele é estático, ele precisa ser provocado. Então, quando nós estamos diante de uma lide, de um conflito, em regra, eu não posso me valer da autotutela para solucionar, porque ela é limitadíssima no nosso ordenamento jurídico. Então, é necessário tirar o Poder Judiciário da inércia para que ele, que detém a competência, resolva aquela lide, aquele conflito. No mesmo artigo, o artigo 2º do Código de Processo Civil, nós temos o princípio do impulso oficial, que significa dizer que compete ao juiz conduzir todos os atos processuais. A partir do momento que o Poder Judiciário ele é provocado, ele é retirado da inércia, ele tem uma aplicação do impulso oficial. Não é necessário a todo instante provocar o Poder Judiciário para dar continuidade ao andamento processual, porque compete ao juiz fazê-lo. Outro princípio que é de extrema importância e que dessa vez veio expresso no Código de Processo Civil, no artigo 3º, é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Este princípio está expresso, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. É importante lembrar que nenhuma lesão a direito será afastada do Poder Judiciário. Nós podemos acessar o Poder Judiciário por um direito que nos é previsto, o acesso à justiça. Agora, não basta ter o direito de acessar a justiça, é imprescindível que esse direito ele seja resguardado, ele seja exercido. Mas chamo a atenção de vocês para uma seguinte questão. Muito tem se falado na possibilidade de condicionar esse acesso à justiça, tão importante que o Código de Processo Civil trouxe de forma expressa no artigo 3º. Já ouviu falar da plataforma consumidor.gov.br? Olha, muitos juízes têm se manifestado nesse sentido de condicionar primeiro uma tentativa administrativa para resolver as questões relacionadas ao direito do consumidor para, após, acessar o Poder Judiciário. Muito cuidado, isso ainda não está pacífico e lembrem-se, nós temos o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que nos garante o princípio da inafastabilidade da jurisdição. No entanto, nós temos algumas mitigações relacionadas ao princípio em questão. A primeira delas, como exemplo, apenas para ilustrar a nossa aula, é a justiça desportiva. Justiça desportiva determina que, no artigo 217 da Constituição Federal, que é necessário esgotar todas as vias administrativas para, após, provocar o poder judiciário. Outra hipótese também de mitigação do princípio é o remédio constitucional chamado habeas data. Nós temos inclusive uma súmula que trata dessa questão. A súmula número 2 do STJ traz de forma expressa que é necessário esgotar as vias administrativas para aí sim surgir o interesse de agir para impetrar o habeas data, que é um remédio constitucional que serve para acessar informações em banco de dados ou apenas para retificá-las, dados pessoais. Tudo bem? Seguindo. Outro princípio que é de extrema importância é o princípio do devido processo legal. Princípio este que está consubstanciado no artigo 5º, inciso 54 da Constituição. O princípio do devido processo legal nos garante
o direito fundamental de termos um processo que atenda a todas as normas, regras, princípios que são instituídas como garantias processuais. E dentro do devido processo legal, é importante nós sabermos uma diferenciação. Nós temos duas vertentes do devido processo legal, que é devido processo legal formal, em que nós temos a necessidade de se observar as regras do jogo, as garantias processuais, regras de competência, regras do juiz natural, dentre tantas outras que nós vamos falar nas nossas aulas. A outra vertente do devido processo legal diz respeito ao devido processo legal material, em que é necessário interpretar as regras processuais à luz da Constituição Federal, a fim de que os direitos fundamentais eles sejam resguardados. Aqui nós temos claramente um reflexo da concepção do Estado Democrático de Direito. Entendendo esses princípios que estão expostos no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, nós temos que entender o conceito de jurisdição. E é muito comum, nas cadeiras da faculdade, nós lembrarmos o que é jurisdição, dizer o direito. Mas hoje eu trago para você uma informação para aprofundar esse conceito que é extremamente importante. O que é jurisdição? Sim, é o poder-dever do Estado de promover a pacificação social. Nós temos normas abstratas, normas que devem ali serem aplicadas ao caso concreto. Quando a parte, vamos imaginar, em uma ação de indenização decorrente aí de um acidente de trânsito, quando as partes não conseguem resolver amigavelmente essas questões, o que é necessário fazer? Provocar o Poder Judiciário para dirimir aquela lide. Ok, quando eu provoco o Poder Judiciário para ter a garantia e ver os meus direitos resguardados, eu pego aquela norma que é abstrata, no nosso exemplo, Código Civil, Código de Processo Civil, que tratam da responsabilidade para aplicar ao meu caso concreto. Depois de todo o trâmite processual, ao final, quando o juiz profere a sentença, ele está ali produzindo a norma jurídica individualizada, aplicável para dirimir aquela lide, para solucionar aquele conflito. Então perceba, a função da jurisdição é resolver os problemas, é promover a pacificação social e esse é um poder-dever do Estado. Entendendo então o que é a jurisdição, nós temos que compreender o que é o processo. Processo é um meio, é um instrumento para acessar o poder judiciário. É um instrumento da jurisdição e da criação da norma jurídica individualizada. E sob uma perspectiva prática do processo, nós podemos compreendê-lo como uma partida, um jogo de futebol. Nós temos ali jogadores que trabalham com o ataque. Temos jogadores que trabalham com a defesa, aqueles também que se manifestam no contra-ataque. Cada lance, cada estratégia deve ser muito bem calculada, ainda que rapidamente, para que o objetivo do jogo seja alcançado, que é fazer o gol. Ou seja, processualmente falando, obter ali o resultado pretendido com aquela demanda. Nós temos também algumas questões que nós trabalhamos com os acréscimos, inclusive com as revisões do lance. Sim, o processo ele pode ser visualizado na prática, porque é por meio dele que nós acessamos o poder judiciário. Nós temos dois tipos de processo. Quais são eles? O processo de conhecimento e o processo de execução. Processo de conhecimento. Conhecimento vem de cognição. No processo de conhecimento, o juiz ele vai conhecer, ele vai reconhecer o direito, em qual proporção, a quem pertence, de qual forma. Por quê? Porque nós temos todo o trâmite processual para dirimir aquela lide, para a qual o Poder Judiciário foi
provocado. Nós temos a petição inicial, a audiência de conciliação e mediação, não havendo acordo, nós temos a contestação, depois teremos a réplica, depois a especificação de provas, a audiência de instrução e, por fim, o julgamento. Depois de todo esse trâmite processual, o juiz ele restará convencido com base na alegação do autor, com base na alegação do réu, com base nas provas produzidas no processo, ele vai ali reconhecer o direito. Esta é a finalidade do processo de conhecimento. Já o processo de execução não visa reconhecer o direito, muito pelo contrário. No processo de execução, nós trabalhamos com uma crise de efetividade. Aqui, o direito já está reconhecido. No entanto, ele não se tornou efetivo. E é por isso que nós nos valeremos de um cumprimento de sentença, quando o título for judicial, ou também da ação de execução, quando o título for extrajudicial. Não se esqueça, no processo de execução, nós não vamos aqui verificar o que ensejou aquela obrigação, o porquê que se está ajuizando uma ação de execução de forma alguma. O direito, ele já está consubstanciado em um título. E para que ele se torne efetivo, é necessário se valer do processo de execução. Estudamos o processo, os tipos de processo, e nós temos que entender o que é procedimento. Pessoal, nós temos procedimento comum e procedimento especial. Procedimento comum. Todas essas organizações de atos que eu acabei de citar para vocês, petição inicial, audiência de conciliação, não havendo acordo, contestação, réplica, especificação de provas, audiência de instrução e o julgamento. Procedimento é o conjunto desses atos processuais interligados logicamente. E este que eu acabei de citar para os senhores diz respeito ao procedimento comum. Nós temos também o procedimento especial, que diferente do procedimento comum, os atos processuais, eles são interligados de uma forma diferente do que o procedimento comum. E aqui nós temos de forma expressa no Código de Processo Civil, a partir do artigo 539. Nós iniciamos aí as nossas ações de procedimentos especiais com a ação de consignação e pagamento 539 em diante. Nós temos a ação monitória, temos a ação de exigir contas, as ações possessórias, dentre todas outras ações de procedimento especial. E você pode me perguntar, professora, mas e o procedimento cautelar, o processo cautelar, cadê ele? Calma lá, pessoal. Ele não foi revogado, extinto do Código de Processo Civil de 2015. As cautelares permanecem, não como um tipo de processo ou de procedimento. Na verdade, elas foram realocadas para aquela parte de tutelas provisórias a partir do artigo 294 do Código de Processo Civil. Tenha muito cuidado com essa questão. Bom, nós estudamos então o que é o processo, quais são os tipos de processo, de conhecimento, de execução, identificamos os procedimentos, procedimento comum, procedimento especial. E agora nós vamos adentrar especificamente nos requisitos da petição inicial. Mas antes, apenas para você complementar o seu material, não posso deixar de citar que além dos procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil, conforme nós acabamos de citar, nós temos outros previstos na legislação esparsa. Exemplos, nós temos o mandado de segurança, a Lei 12.016 de 2009, nós temos a Lei 9.099 dos juizados especiais, a Lei 5.478 de 68, a Lei de alimentos. Aqui apenas alguns exemplos para sabermos que, além da previsão no Código de Processo Civil, nós temos também previsão fora do Código de Processo. Requisitos da
petição inicial. Nós vamos aqui fazer um estudo aprofundado, trabalhando com vários dispositivos acerca da construção da petição inicial, que é uma das peças mais importantes, se não a mais importante, porque é ela que vai conduzir todo o processo. Qual é a fórmula para fazer uma petição inicial? O código nos dá artigo 319 do CPC e artigo 320. Gostaria que os senhores acompanhassem comigo. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida, regras de competência que nós já vamos estudar. Os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Aqui nós temos regras da qualificação das partes. Inciso 3º, fatos e fundamentos jurídicos. Inciso 4º, o pedido com as suas especificações. Inciso 5º, o valor da causa. Inciso 6º, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. E, por fim, inciso 7º, a opção pela audiência de conciliação e mediação. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Vamos aqui pormenorizar esses requisitos? Inciso 1º do artigo 319. A petição indicará o juízo a que é dirigida. E para nós identificarmos as primeiras linhas da nossa petição inicial, é imprescindível conhecer os critérios de fixação de competência. Vamos relembrar quais são eles? Nós temos 5 critérios de fixação de competência. Primeiro deles, o critério em razão da matéria. Aqui diz respeito ao direito material. Se eu tenho uma demanda contra o Estado, contra o Distrito Federal, essa demanda em razão da matéria, ela vai tramitar em qual juízo, em qual vara? Nós vamos identificar competência em razão da matéria. Segundo critério de fixação de competência, em razão da pessoa. Aqui nós temos as partes envolvidas na relação jurídica processual, determinada ali pela pessoa de direito público, a União, as autarquias, as empresas públicas federais, ou mesmo, podemos falar, mas na esfera penal, do foro por prerrogativa de função. O terceiro critério é o funcional ou em razão da hierarquia. E aqui nós temos a distribuição interna das atribuições dos órgãos jurisdicionais. É saber se aquela ação ela deve ser ajuizada originariamente em determinado tribunal ou se é necessário verificar aonde deve se ajuizar embargos à execução, lembrando, no juízo em que já tramita a ação de execução. Esses 3 critérios que nós acabamos de falar, em razão da matéria, da pessoa e funcional em razão da hierarquia, são critérios de competência absoluta. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se houver algum vício, não é possível a prorrogação. Além disso, nós temos mais 2 critérios de fixação de competência: critério territorial e critério em razão do valor da causa. O critério territorial diz respeito aos limites geográficos que devem ser estabelecidos. E nós temos regras específicas no Código para tanto. E o critério em razão do valor da causa está disposto no artigo 292, 293, que é necessário observar, que nós também vamos estudar, e notadamente no que tange aos juizados especiais. Esses 2 últimos critérios, senhores, critério territorial e em razão do valor da causa, são relativos, critérios de competência relativa, o que significa dizer que é possível haver a prorrogação. Entendidos 5 critérios de fixação de competência, vamos aqui estudar algumas etapas para facilitar a identificação do endereçamento e assim cumprir o inciso 1º do artigo 319 do CPC.
A primeira etapa é identificar se a competência é internacional ou interna. E nós devemos verificar alguns dispositivos, 21, 22, 23, 24 do Código de Processo Civil. Olha só o que diz o artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, inciso 1º, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Inciso 2º, no Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. E 3º, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Um destaque que eu chamo aqui para todos vocês é o artigo 24. Façam a leitura de todos os dispositivos que eu trouxe aqui. Mas o artigo 24 é interessante, porque ele diz que não há litispendência. O que é a litispendência? Demandas idênticas tramitando simultaneamente. Não há litispendência para uma demanda que está sendo processada aqui no Brasil e no exterior. Então, é possível haver o trâmite de uma ação de divórcio com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, por exemplo. Ok? Identificou que não é competência internacional, mas é competência interna. Com base nesses dispositivos, nós passaremos para a segunda etapa. A segunda etapa é para nós identificarmos a competência originária dos tribunais superiores, notadamente STJ e STF. Professora, mas onde eu encontro essas competências? Artigo 102 da Constituição Federal, você verificará as competências originárias do STF. Uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação declaratória de constitucionalidade, uma DPF, deve ser ajuizada originariamente no STF, artigo 102, inciso 1º. E a competência originária do STJ, artigo 105 da Constituição Federal. Nós temos, por exemplo, MS contra ato de ministro do Estado, diretamente no STJ. E a homologação de sentença estrangeira, onde que ocorre? Diretamente no STJ. Aqui uma observação. A homologação ocorre diretamente, originariamente, no STJ. Mas e a execução dessa sentença estrangeira homologada? Não é no STJ, mas no TRF. Anote aí para não esquecer. Verificou que não é competência originária dos tribunais superiores, STJ, STF, nós passaremos para a etapa 3, que é necessário identificar se é competência da justiça especializada ou justiça comum. E aqui, pessoal, muito simples para você não esquecer, não errar nunca mais. Nós temos 3 justiças especializadas. Tem, e está na ordem da Constituição, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Artigos 114, 121 e 124 da Constituição Federal. Fez a leitura desses dispositivos e identificou que não é competência da Justiça especializada, então será competência da Justiça comum. Sendo competência da Justiça comum, nós passamos para a etapa 4, para identificar dentro da Justiça comum se a competência é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Justiça Federal, anote aí. Artigos 108 e 109 da Constituição Federal. Possui uma competência absoluta. O que estiver nos artigos 108 e 109, necessariamente nós trabalharemos sob o âmbito da Justiça Federal. Agora, Justiça Estadual, ela tem uma competência residual. Verificou os artigos que eu acabei de citar? Não é da Justiça Federal? Será da Justiça Estadual. Dentro da Justiça comum, Justiça Federal, Justiça Estadual, nós temos que ainda verificar a competência dos juizados especiais. E aqui é muito interessante porque nós vamos trabalhar com competências que são fixadas em razão do valor da causa. Vocês lembram que eu falei agora há pouco que a competência em razão do valor da causa é relativa?
Pois é, aqui nós precisamos ter alguns cuidados para não confundir, porque nós teremos algumas exceções. Acompanhe comigo. O juizado especial estadual. Qual é o critério de competência? O valor da causa. E aqui até 40 salários mínimos. O que eu quero que você observe é que no juizado especial estadual, em que o limite, o teto é até 40 salários mínimos, nós temos aqui um critério opcional. Critério opcional no que tange a possibilidade do autor escolher ajuizar a demanda no juizado especial ou em uma vara cível. Imaginemos aqui uma ação de indenização, que nós já utilizamos como exemplo, em que os danos materiais ali ocasionados nos veículos foram no importe de R$10.000. Está dentro dos 40 salários mínimos. A parte autora, ela tem a opção de ajuizar no juizado especial, porque está dentro aí do patamar, ou na vara cível. O critério é opcional. Ok. No juizado especial federal, nós temos, e também no juizado especial da Fazenda Pública, nós temos um critério em razão do valor da causa em até 60 salários mínimos. Mas aqui, muito cuidado. É importante observar que esse critério não é opcional, mas ele é absoluto. Todas as demandas, que são da Justiça Federal até 60 salários mínimos, necessariamente no Juizado Especial Federal. O mesmo raciocínio para o Juizado Especial da Fazenda Pública. Etapa número 5. É necessário identificar se a competência é originária do TRF ou do Tribunal de Justiça. E aqui é tranquilo, pessoal, o mesmo raciocínio que nós fizemos no início das nossas etapas. Competência originária do TRF, prevista no artigo 108 da Constituição Federal. E o Tribunal de Justiça? Onde estão previstas essas competências? Necessário observar a Constituição Estadual, bem como o regimento interno dos tribunais. Verificou que não é competência originária do TRF ou do Tribunal de Justiça, nós passamos para a próxima etapa. Etapa 6 é identificar qual é o foro. E o que é foro? Foro é local. E aqui nós precisamos identificar quais são os limites geográficos e trabalhar com as hipóteses previstas no Código de Processo Civil. O foro geral, a regra geral prevista no Código é: a ação deve ser ajuizada no foro de domicílio do réu. Essa é a regra prevista no artigo 46 do CPC. Cuidado, desde que se trabalhe com direitos pessoais, que tem a ver ali com relações obrigacionais, ok? E também aplicando-se no caso de bens móveis. Aplico a regra geral, que é o foro de domicílio do réu. O Código de Processo Civil ainda apresenta alguns foros especiais que nós precisamos aqui identificar rapidamente. O artigo 47 do CPC, ele trata do foro no que tange a bens imóveis, desde que relacionados a direitos reais. Se eu estou trabalhando com direitos reais de bens imóveis, o foro competente não é o foro de domicílio do réu, muito pelo contrário, é o foro de situação da coisa. E aqui nós estamos trabalhando com uma competência absoluta. Outra exceção, como regra, a competência territorial, ela é o quê? Relativa. Mas se eu estou trabalhando com bens imóveis, direitos reais relativos a bens imóveis, ela se torna absoluta. Seguindo nos nossos foros especiais, a partir do 47. Artigo 48, o foro competente para trabalhar com aquelas questões de inventário e afins. Qual é o foro? Domicílio do autor da herança. Artigo 49, trabalha com as questões do ausente, aquele que um dia saiu cedo para comprar pão e nunca mais voltou.
Nós sabemos que no nosso ordenamento jurídico é necessário judicializar a questão, até para nós trabalharmos com a abertura da sucessão, provisória, definitiva, o reconhecimento aí da ausência. Então, qual é o foro competente? O último domicílio do ausente. O artigo 50 traz aqui o foro competente do incapaz. Qual é o foro competente nestes casos em que nós temos o incapaz envolvido? O foro de domicílio do seu representante ou do seu assistente. Cuidado para não confundir. Artigos 51 e 52 tratam da competência dos entes federativos. Nós temos aqui, artigo 51 estabelecendo que quando a União ela é a autora na demanda, foro competente, domicílio do réu. Quando a União ela é a ré, é a demandada, nós temos um foro concorrente. O que significa dizer que essa ação pode ser ajuizada no domicílio do autor, no local do ato ou fato, local de situação da coisa ou na capital do ente federado. E o mesmo raciocínio nós aplicamos para os estados e Distrito Federal do artigo 52. O CPC ainda traz, além da regra geral e dos foros especiais, foros privilegiados, a partir do artigo 53. E eu faço aqui destaque para alguns incisos. Artigo 53. É competente o foro. Inciso 1º, para ação de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável. Nós temos 4 alíneas e a dica que eu dou, faça sempre a leitura conjunta dessas 4 alíneas para você não confundir. Primeira linha, domicílio do guardião de filho incapaz. Segundo, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. De domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio. E a última linha trata da vítima de violência doméstica ou familiar. Nós temos que essa linha, a linha D, ela não estava na redação original do CPC. Ela foi acrescentada no final de 2019. Tome muito cuidado com isso. Dentro do artigo 53, nós temos vários incisos, e aqui eu trouxe apenas o primeiro, a título de exemplificação. É importante dizer também que nós temos foros especiais fora do CPC de 2015, como no caso das ações consumeristas. O artigo 101, inciso 1º do CDC, traz a possibilidade de o autor consumidor ajuizar a ação no foro de seu domicílio e não no local, na sede da pessoa jurídica, e isso é bem interessante. Depois que nós identificamos aqui os foros, as regras gerais e as exceções, e é sempre importante trabalhar primeiro com as exceções, se não for o caso, aplicar a regra que é o domicílio do réu, nós precisamos identificar qual é o juízo. E o que é juízo? Juízo é vara. E aí aqui é importante observar as previsões nos regimentos internos, na lei de organização judiciária dos tribunais, para saber se há a existência de varas especializadas. Vara de família, vara civil, vara de fazenda pública, vara de execução de título extrajudicial, para nós, de fato, identificarmos qual é a vara competente para o processamento e julgamento daquela demanda. Tudo que nós vimos até agora foi para identificar o artigo 319, inciso 1º do Código de Processo Civil, para sabermos fazer o endereçamento adequado. E o nosso endereçamento, ele é composto pelo juízo, que é a vara, e também pelo foro, que é o local. Uma observação que eu faço em relação ao foro, a nomenclatura, para nós estabelecermos aqui como fazer um endereçamento adequado. É importante sempre lembrar, se eu estou tratando com estado, a nomenclatura adequada é comarca. Então, você vai endereçar ao juízo da primeira vara civil da comarca do Rio de Janeiro. Mas no Distrito Federal é diferente. Em razão do artigo 17 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, nós não chamamos de comarca, mas de circunscrição judiciária. E se for Justiça Federal,
seção judiciária. Não é nem comarca e nem circunscrição judiciária. Como é que nós vamos então aqui preencher, fazer o nosso correto e adequado endereçamento? Vamos imaginar uma ação de indenização em razão de um acidente de trânsito que aconteceu em Brasília. Então, vamos aqui estabelecer pelo local do ato ou fato a competência do Foro de Brasília. Como você vai fazer isso? Duas opções. Excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Cível ou Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Ou você também pode utilizar ao juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Existe ainda muito questionamento na doutrina acerca da impossibilidade ou não de manter aí o excelentíssimo senhor juiz, uma vez que o Código prevê que a petição deve ser endereçada ao juízo, mas saibam que isso ainda não é pacífico. Para aqueles que ainda são mais conservadores, acabam aí mantendo o excelentíssimo senhor juiz. Tudo bem? A competência é determinada pela distribuição ou pelo registro, de acordo com o artigo 43 do CPC. E aqui é extremamente importante identificar essa questão, porque qualquer alteração fática que venha acontecer depois do registro ou da distribuição da petição inicial não vai afetar, não vai implicar na modificação da competência. Estudamos, então, todos os critérios acerca da competência, inciso 1º do 319, e agora nós vamos para a qualificação das partes. Vamos lá? Artigo 319, inciso 2º do Código de Processo Civil, trata da qualificação. Nós precisamos aqui entender como qualificar as partes para depois complementar, preencher, na verdade, o nosso preâmbulo. Vamos entender que o 319, inciso 2º, traz que é necessário citar algumas informações acerca ali das partes. Quais são elas? O nome, o prenome, o CPF, o e-mail, a existência de união estável, residência e domicílio. Mas hoje, para a prática, para você que já está quase aí finalizando o curso ou que já está atuando, que tem alguma dúvida, é importantíssimo você apresentar outras informações, por uma questão de praxe forense, claro, mas também porque quanto mais informações no que tange as partes, melhor. Então, para além do que está no 319, inciso 2º, nós vamos trabalhar com a nacionalidade, com o RG, com a filiação e com o telefone. Aqui no TJDFT nós temos inclusive uma portaria interna, 83 de 2013, que prevê a necessidade de fazer essa qualificação um pouco mais completa do que o que está previsto no CPC. Em relação ao telefone, uma importante observação. Diante do cenário pandêmico que nós estamos vivendo, que nós estamos inseridos, os atos processuais, eles tiveram que se adaptar, se adequar a essa situação. E é tão importante a informação do telefone na petição, porque, inclusive, citações ocorreram pelo aplicativo WhatsApp. O oficial de justiça entra em contato com a parte, liga, a parte se identifica, aceita receber, o oficial de justiça envia pelo WhatsApp ali o mandado de citação, a parte confirma, coloca um ok e o oficial de justiça printa a tela e anexa ao processo. Está ali, mandado devidamente cumprido. Olha que interessante, mais uma razão para informar outras questões que não estão previstas no artigo 319, inciso 2º. Aprendemos quais são os requisitos acerca da qualificação, mas a depender da pessoa, seja pessoa jurídica, pessoa natural, capaz ou pessoa natural incapaz, nós temos algumas peculiaridades. Para tratar dessas peculiaridades, nós precisamos lembrar, identificar, conhecer alguns conceitos no que tange à capacidade processual. Capacidade de ser parte. Quem é que detém? Todo mundo.
nasceu com vida, adquiriu ali personalidade jurídica, é sujeito de direitos e obrigações, capacidade de ser parte. A pessoa jurídica também detém capacidade de ser parte, inclusive alguns entes despersonalizados, nos termos do artigo 75 do CPC. Agora, nós temos também a capacidade de estar em juízo, que se difere da capacidade de ser parte. Aqui é necessário a maioridade. E os incapazes, ou aqueles que não atingiram a maioridade, como poderão estar em juízo para pleitear os seus direitos? Aqui nós temos que nos valer dos institutos da representação e da assistência. Muito cuidado para não confundir. Então, na qualificação da pessoa natural capaz, nós temos que trabalhar com aquelas informações. Exemplo: autor, brasileiro, casado, advogado, portador do RG tal, CPF tal, e-mail, telefone, filiação, residente e domiciliado no endereço tal. Essa é a qualificação da pessoa natural capaz. Qualificação da pessoa natural incapaz. Aqui, nós temos que relembrar que houve uma alteração substancial no Código Civil, nos seus artigos iniciais, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, nós temos que os únicos hoje que são considerados absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. E estes precisam ser representados. Agora, no que tange aos relativamente incapazes, artigo 4º, nós temos, são incapazes relativamente os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, e os pródigos. Estes, do artigo 4º do Código Civil, devem ser assistidos. Como fica, então, a nossa qualificação? Vamos imaginar aqui Joãozinho, 5 anos de idade. Como vou qualificá-lo em uma possível ação de alimentos? Joãozinho, absolutamente incapaz, neste ato representado pela sua genitora Maria, qualifico a Maria, com todas aquelas informações do inciso 2º do 319. Como qualificar a pessoa jurídica? Aqui é extremamente importante se ater aos detalhes, ao que diferencia da qualificação que nós já estudamos. Para qualificar a pessoa jurídica, nós temos que colocar o nome da pessoa jurídica, a razão social, indicar ali qual é a sua natureza, pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ, o seu representante, porque nós sabemos que pessoa jurídica é uma ficção jurídica. Existe uma pessoa natural ali representando a pessoa jurídica, então também tem que haver essa citação. E, por fim, o endereço, a sede da pessoa jurídica. Estudamos os 3 tipos de qualificação das partes: pessoa natural capaz, pessoa natural incapaz e pessoa jurídica. Como nós devemos aqui montar o nosso preâmbulo rapidamente? Você vai qualificar a parte autora, autor, nacionalidade, desde a nacionalidade até o residente e domiciliado. O que é necessário colocar ainda para o nosso preâmbulo? Depois que você coloca residente, domiciliado, no endereço tal, você vai colocar: vem perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, procuração anexa, com endereço profissional situado. São requisitos da petição inicial. Fiquem atentos a essas questões. Depois que falou do advogado, da procuração, do endereço do advogado, o que nós temos que falar? Com fundamento no artigo, aqui é 2 artigos no máximo, é o fundamento legal pelo qual você embasa ali a sua petição. Com fundamento no artigo 186 do Código Civil, que trata da responsabilidade, vírgula, o verbo ajuizar ou propor. São os verbos adequados para a petição inicial. Ajuizar ou propor, nome da ação:
ação de indenização, por exemplo, ação de alimentos, ação de divórcio, ok? E depois, qualificação do réu. Como você pode introduzir a qualificação do réu? Em desfavor, nome do réu, qualifica o réu, da nacionalidade até o residente domiciliado e, por fim, coloca pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. Uma dica que é extremamente importante no que tange ao nome da ação. Quando nós estamos trabalhando com um processo de conhecimento, o nome em iuris, ele não é extremamente relevante, a não ser que nós estejamos trabalhando com procedimentos especiais, em que há previsão no próprio código falando o nome da ação. Ação monitória, ação de reintegração de posse. No de procedimento comum, é importante nós observarmos o direito material ali desenvolvido na sua fundamentação, na sua questão fática. É por isso que eu posso nominar uma ação de indenização, de ação indenizatória, ação de reparação de danos, ação reparatória, ação de indenização por danos materiais e morais. Existem uma série de formas de trabalhar com o nome. Isso é possível aqui no âmbito do Código de Processo Civil. Neste momento, vamos testar os nossos conhecimentos? Acerca da competência, assinale a opção correta. A. Se o réu cujo domicílio tenha servido de base para fixação da competência seja julgado parte ilegítima, impor-se-á o reconhecimento da incompetência do juízo. Será? B. Se a juizada ação em que o incapaz é réu, o representante ou assistente mudar de domicílio, haverá, por força de lei, modificação da competência de foro. Letra C. A regra da perpetuação da competência concorre para que o processo seja itinerante. Estranho isso. Letra D. A competência da Justiça Estadual é residual. Qual a resposta? Letra D. Pessoal, a Justiça Estadual, ela possui uma competência residual. Vamos observar. A letra A, por que está errada? E a letra B, vamos analisá-las conjuntamente. Qualquer alteração que nós tivermos depois do registro ou da distribuição da petição inicial não vai implicar na modificação da competência. Nós estudamos artigo 43, nós temos aqui a perpetuatio jurisdictionis. Aplicadas aqui as nossas alternativas para anulá-las. Alternativa C. A regra da perpetuação da competência faz com que o processo seja itinerante de forma alguma, faz com que o processo seja estabilizado. Bom, nós estudamos várias questões acerca da petição inicial, as questões principiológicas, os requisitos, notadamente no que tange aos critérios de fixação de competência, capacidade processual e a qualificação das partes, pessoa natural capaz, pessoa natural incapaz e pessoa jurídica. Aguardo vocês na próxima aula. Beijo grande, tchau, tchau. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.